Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje iremos ver a função contar vazio e contar valores. Para que elas servem? A função contar vazio serve para contar espaços em branco em uma tabela e a conte valores serve para contar valores preenchidos em uma tabela. Aqui temos uma tabelinha de exemplo preenchida, só que nela no meio está faltando alguns valores. Então, utilizaremos essas funções hoje para determinar quais células estão vazias e quais células estão preenchidas. Então, para nós começarmos, vamos utilizar a nossa função contar vazio. Muito simples, igual contar ponto vazio, essa função aqui. Aperte o Tab para jogar a função dentro da célula. Joguei a função aqui dentro e agora o que ela me pediu? Ela me pediu o intervalo que está vazio, que eu quero contar. Eu posso contar todo o intervalo da minha tabela ou posso selecionar apenas uma coluna que eu preciso saber que está vazio. Nesse primeiro exemplo, eu vou selecionar aqui todo o intervalo da tabela e ela vai mostrar para mim o espaçamento que está faltando. Fechei parênteses e dei um Enter. Aqui me mostrou 9 células que estão em branco. Aqui tem 3, mais 3 e mais 3. Tem 9 células em branco. Supondo que na minha tabela eu trabalhe com vendedores e tenho já os nomes deles preenchidos, só que nas vendas estão faltando os valores e eu preciso só selecionar a coluna de valores. Vou colocar o sinal de igual, contar vazio, cliquei aqui em contar vazio e agora vou selecionar apenas o intervalo para mim determinar quais células estão vazias. Fechei e aqui já me retornou que 3 células da minha planilha estão vazias. E na conte valores, vamos determinar quantas células estão preenchidas. Vamos colocar aqui conte.valores. Vamos apertar o Tab para jogar a fórmula dentro da célula. E agora vamos fazer o teste. Aqui eu tenho valor 1, valor 2 e podemos fazer isso de vários intervalos. No primeiro exemplo, vou pegar o intervalo de vendedores, ponto e vírgula, me pediu o intervalo 2, posso pegar aqui o de vendas, ponto e vírgula, e o intervalo 3, posso pegar aqui o intervalo 3 para contar. Eu posso fazer isso de várias maneiras para fazer essa análise, ou também posso selecionar todo o intervalo. Feito isso, dei um Enter, mostrou para mim que 48 células aqui dentro do meu Excel estão preenchidas. E aqui me retornou que tem 3 vazias. Então, no caso, se eu preencher mais uma célula do meu Excel, vou colocar um valor. Aqui mostrou para mim que eu tenho 49 e agora eu tenho 2 em espaço vazio. Próximo exemplo de conte valores, vou clicar aqui, e agora eu vou selecionar todo o intervalo. Vou apagar esse intervalo aqui. Qual que é o valor 1? Vou selecionar simplesmente o valor 1. Selecionei aqui a tabela 1, fechei parênteses e dei um Enter. Ué, mas me retornou o mesmo resultado. Sim, aquela primeira maneira que fizemos é quando temos 2 ou demais intervalos de tabela para preencher. Aqui no caso temos uma tabela, e quando eu puxei o intervalo aqui, supondo que eu tivesse outra tabela nesse canto e eu precisava comparar uma a outra, quantos valores estão preenchidos, eu poderia pegar simplesmente um intervalo aqui, ponto e vírgula, outro intervalo aqui. Então, para uma tabela, para você fazer o conte valores inteiro, você pode selecionar apenas o intervalo todo dela e tendo o resultado. Só que aqui no caso, eu só quero aqui o intervalo de uma coluna só. Eu vou puxar aqui o intervalo que eu quero, puxei o intervalo, fechei o parênteses e dei um Enter. Me somou aqui 16 intervalos preenchidos. Conforme eu vou preenchendo os intervalos, e esse número vai aumentando. E o número de espaços vazio vai diminuindo. Então, pessoal, mais 2 funções bem interessantes para análises aqui no Excel. Eu espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.